E quem vai arrasar também aqui com a ovelhinha Ovelinda, tudo bem? É Elisângela, prazer, Elisângela, tudo bem? Tudo ótimo. Ovelinda! Isso. Ela é linda! Pra combinar com ela, né? É. Combinou. Combinou mesmo. Que técnica que você vai usar, Elisângela? Bom, essa ovelhinha, ela é mais uma bonequinha voltada para o estilo russo, né? Que as meninas chamam de boneca estilo russo. Embora ela não seja boneca, é um bichinho, mas segue o mesmo padrão, né? A base do corpinho sustentado sobre as pernas que fica em pé sozinho. É bastante interessante para decoração, né? Essas bonecas não são assim para criança ficar manuseando, mas é muito interessante para decoração, aniversário, mês de aniversário, quartinho infantil, fica bem bacana. Então vamos começar. Então eu vou falar para as meninas que assim, eu fiquei em dívidas com elas, tá? Me perdoem, meninas, mas é que a gente faz uma programação, pensa que vai dar tempo e não dá tempo de tudo, mas a sugestão, o molde, eu mandei pra produção certinho conforme eu tinha prometido. Tô falando isso porque eu coloquei no Face uma foto e essa bonequinha, essa ovelhinha, ela carrega um filhotinho em cima do carrinho. Ai, que fofa! E eu falei, se o carrinho não deu tempo de eu terminar, mas eu vou explicar, meninas. Eu trouxe a sugestão da cestinha, mas o carrinho eu vou explicar. Então, como diz a Alessa, né? Vem cá, meu querido, deixa eu mostrar o molde. O molde, meninas, eu trouxe aqui essa folha bem discreta para aparecer, né? Aí o molde é aquele mesmo esqueminha do corpo, os bracinhos, que na verdade são as patinhas de cima. Isso aqui não é a manga do vestido, gente, é a orelha, mas tá tudo escrito certinho no molde. E essa aqui é a pata. A diferença desse bichinho aqui para as bonecas russas é que essa patinha não vai ter necessidade de fazer o sapatinho, fechar o fuxico embaixo. Ela vai ser costurada já normalmente. Passou o risco, você vai deixar uma aberturinha no lado, você vai escolher o lado que você vai deixar e vai costurar toda ela, só vai deixar a abertura. O corpo a mesma coisa, eu sugiro deixar a abertura sempre embaixo, que fica o acabamento melhor. O bracinho a mesma coisa. Se você não tiver muita prática em dar aqueles pontinhos invisíveis, você pode fazer o bracinho todo costurado e depois fura um dos lados do tecido para estar desvirando. A orelhinha a mesma coisa. O tecido que eu escolhi para fazer ela foi esse aqui de toalha, gente. É uma toalha mesmo, tá? É daquelas que você vai e compra lá para fazer seu enxoval. É aquela que você vai escolher. Aí você escolhe que tem toalhas mais finas e mais grossas. Ai, mas é só com a toalha, Elis? Não. Pode estar usando Uniflock, pode usar o Velboa ou pode usar o feltro. O único problema que tem com o feltro é que como essas bonecas são bastante cheias, para poder dar sustentação, ele fica mole. Eu não acho que ele tem um bom acabamento para essa técnica. Mas aí fica a escolha de quem for fazer, tá? Aí o que a gente fez? Passou os moldes pro tecido da escolha, a gente desvira e enche como sempre. Aí o corpinho aqui, ó, conforme eu sugeri. Deixa a abertura embaixo, vem aqui e faz com pontinho invisível. A toalha é uma beleza, meninas, que mesmo que seu pontinho invisível não for tão bom, ele esconde aqui por causa dessas rebarbinhas aqui da toalha, tá? Os bracinhos vai fazer a mesma coisa, aqui que eu falei que eu deixei a aberturinha de lado, eu deixei aqui até aberto, eu nem fechei pra vocês verem, tá? Ó. Os dois bracinhos e a pata que eu falei que a diferença dessa pata aqui, ó, ela não tem o sapatinho, tá vendo? Ela fica em pé por ela mesma, sem sapatinho. Mas aqui, gente, não pode ter miséria no enchimento, tá? Porque se você ficar assim, ai, mas tá indo muito enchimento, gente, vai gastar muito. É assim mesmo, essa técnica dessas bonecas russas, o que sustenta elas é o enchimento, tá? De preferência, aquele acrílico, não siliconado. Porque o siliconado, ele é mais macio, é mais para um trabalho que você for usar com bebê. Bonecas que crianças vai manusear, travesseirinho. O não siliconado, ele é um pouquinho mais duro, parece mais com a manta. É como se você pegasse a manta acrílica e desmanchasse, tá? Aí as orelhinhas eu vou explicar, vou deixar o rostinho dela por último, que é um pouquinho mais difícil. As orelhinhas, o tecido aqui foi um tricoline da cor que você escolher, tá? Aqui eu escolhi marronzinho pra ela ficar como se fosse aquela raça do focinho mais escuro, que eu não sei o nome, gente. Pra mim, basta ser ovelha. Aí aqui, de um lado, você vai colocar o mais escuro e aqui o atualhado ou o que você escolher, tá? Aí aqui eu já vou explicar como que a gente fecha ela. Costurei, desvirei, normal. Aí a gente vai fechar aqui e vai passar aqui a colinha de silicone, tá? Menos de 1 centímetro, gente. Meio centímetro é o suficiente. Você fecha. Fechei aqui. Ficou bem acabadinho. Já passa um pontinho de cola aqui e outra aqui. Pra ela ficar assim, ó, dobradinha. Só a cola de silicone? Bom, aí é um gosto pessoal. Eu gosto só da cola de silicone porque eu acho que a cola quente ela dá um acabamento muito grosseiro. Então você vai ter um volume muito grande aqui na orelha, tá? Mas se você quiser dar um pontinho também,
vai da sua necessidade de rapidez de produção, né? Aqui o rostinho que eu falei que eu ia deixar por último, porque ele não é difícil. É só você entender o molde, porque às vezes você pega o molde e fala, gente, mas o que é isso? Tá certo o molde, eu não tô entendendo nada. Mas eu já escrevi bem as partes no molde para facilitar bem para as meninas. Essa parte aqui é a parte do focinho inferior. Essa aqui eu marquei que é a testinha dela, né? Então vão ser 2 vezes esta aqui, que vai ser uma parte para unir junto com a frente, e a parte de trás. Gente, ó, observa que eu coloquei bem a marcação dos moldes. Isso aqui, ó, não tá à toa, tá, gente? É pra fazer o meio, porque senão não dá certo, ela fica torta. Um lado do rostinho fica maior, outro menor. Então, você vai usar bem essas marcações, ó. Observa que a testinha, ela tem o meio, vai encontrar com esse aqui, ó, na hora que você for costurar, tá? Essa parte aqui é a parte de trás do rosto dela. Então, essa aqui não tem segredo, é só você vincar bem e unir e leva na máquina costura meio centímetro. Agora, a parte da frente, que faz o focinho, que faz aquele vinco que depois a gente vai bordar, é o que é mais complicadinho. Ó, aqui eu nem trouxe um tecido, que eu achei que ficaria melhor a explicação só riscando aqui. Isso aqui você vai riscar no tecido, conforme tá o molde. Isso aqui são para fazer 2 pences. Na parte inferior, é só uma pence maior. Na superior, vão ser as 2 pences. Não corta isso aqui, meninas. Você primeiro vai costurar em V, tá? Você vai costurar, ó, faz de conta que isso aqui já é o tecido, mas não é para recortar, gente, só desenha no tecido. Faz de conta que a gente fez igual aqui, ó. Esse aqui é o meu tecido, ainda não recortei, tá? Aí eu vou fazer isso aqui no meu tecido, eu vou unir o Vzinho, levo na máquina, ou posso fazer à mão, desde que seja um pontinho bem fechadinho, tá? Na máquina eu sugiro que seja 1,5, no máximo 2. Por quê? Porque como você vai colocar bastante enchimento e a hora que você desvirar, se você colocar um ponto muito aberto, vai ficar aparecendo a linha da máquina e não vai ficar legal. A mesma coisa, fiz isso aqui de um lado, vou fazer do outro. Menos de meio centímetro, gente. O menor que você conseguir com a máquina, mas o suficiente para não desmanchar. Se você não tem overlock ou zigue-zague na sua máquina, passa antes 2 costuras, tá? Passa uma e a outra pode ser bem na beiradinha que ela não vai desmanchar. Se você ainda ficar com medo, pode passar por dentro a cola branca, que ela dá uma segurada boa. Na hora que você for desvirar, não vai desmanchar o tecido, aí não tem problema. E embaixo eu faço a mesma coisa, fecho a minha pence. Fechei isso aqui, eu vou desvirar e vou unir com a outra parte. Lembra que eu falei que era 2 dessas? Então, a mesma coisa. Aí eu vou centralizar essa marcação aqui, bem aqui no meio, tá? Parece que não tá dando pra entender muito bem nesse molde aqui, mas agora eu vou mostrar o rostinho pronto já, vocês vão entender melhor. Ó, aqui o que eu falei, ó, as 2 pencezinhas. Eu só recortei o que sobra de tecido, gente, depois que eu já tinha costurado, tá? Pra não correr o risco de desmanchar. E a pence maior, que é aquela de baixo, ó. Aqui na parte inferior, ó, não tem pence nenhuma. É aquela que eu expliquei antes, que você só vai unir com a testinha. Fez essas uniões, aí você vai alfinetar em cima e embaixo, em cima da marcação, que aí você consegue uma união bem certinha. E costura tudo, sem deixar abertura. Por que, Elis? Por onde eu vou encher se eu não deixei abertura? Você vai encher, pode ficar tranquila. Fez tudo, uniu, aí você vai abrir aqui, ó. Ó, observa que essa união é da parte da frente da face que a gente fez, que foi a testa, com a parte de baixo do fuso. E essa aqui é a parte de trás. Fiz isso aqui, ó, ele vai estar unido, eu vou vir aqui com o meu desmanchador de costura ou com a pontinha da minha tesoura e vou abrir. Abrir, vai ficar essa aberturinha aqui, ó. Vai ser por aqui que eu vou desvirar. Agora a gente já consegue ver melhor o fuço de tudo que eu tô falando, que às vezes parece que tá meio complicado, aí não tô entendendo nada. Não, vocês vão entender sim. Aqui, gente, muito cuidado, porque você for abrir, tá? Um hashi ou um palito de churrasco, cuidado nas aberturas da costura, porque é um molde trabalhoso. Se você ficar empurrando muito, vai descosturar o seu molde. Elis, enquanto você desvira, a gente vai para um rápido intervalo. Tá bem. Bem rapidinho, daí na volta você termina de explicar essa ovelhinda linda. Ok.